Amados, eu estou muito feliz por estar lançando o meu livro hoje. Lancei na Rede Teams, não tinha como não lançar ali com eles, né? Mas esse é o livro, eu vou estar vendendo, tá vendendo ali atrás. Eu não vou falar nada sobre o livro, porque o pastor Jonatas falou melhor do livro do que eu que escrevi. Mas fala sobre as vestes de Jesus, por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Tem muito conteúdo, queridos, são 152 páginas que eu coloquei aqui. Tem uma página, que é o capítulo que chama o ano de 2018, que é o meu testemunho. Porque foi através do chale de oração judaico, entenda, foi através do chale de oração judaico que o pastor Eduardo colocou nas minhas costas no dia 9 de dezembro de 2018, que eu senti Deus me abraçando. Vocês estão careca de ouvir meu testemunho, não vou falar de novo. Depois que eu lancei esse livro, eu prometi duas coisas: não falar mais do meu passado e nem do meu testemunho. Então, aí o pastor falou assim para mim: não, prega sobre o livro. Eu fiquei pensando, se eu pregar sobre o livro, ninguém compra. Então não vou pregar sobre o livro. Você vai adquirir ali, queridos, eu tenho certeza. Tem um capítulo que é o tema do livro, Quem Me Tocou, que fala da mulher do fluxo de sangue. Foi uma madrugada que Deus começou a falar comigo poderosamente. E o que eu deixo claro nesse livro aqui, queridos? Que não é um pano que transforma a vida. Não é um chale de oração que é chamado de talit, que transformou a minha vida. Não foi ele, foi Jesus Cristo. Então o que eu deixo bem claro aqui, que por mais que tenha um significado muito, muito, muito profundo, você vai ler coisas aqui talvez que você nunca leu na tua vida. Talvez você nem saiba que existia. A pastora Cássia, minha esposa, escreveu o prefácio desse livro, e a Janete também. Não, vocês têm que ver o que ela escreveu. E foi elas que falou, viu, gente? Então, assim, eu creio que Deus vai falar fortemente com você através desse livro, tá bom? Amém? E uma mensagem que eu quero pregar hoje, eu preguei essa mensagem muito tempo atrás, na quarta profética, faz muito tempo já, que deu origem a um outro livro, que é a nossa posição no reino de Deus. Na verdade, tem mais 3 livros vindo aí. Tem um que fala sobre cura e milagre. Ele deve estar beirando umas 100 páginas ali já. Aí chegou um tempo, eu falei assim, pensei comigo, pastora, até no dia que ela foi ler esse livro aqui, eu falei assim, pastora, vê se tem alguma coisa repetida, porque às vezes a gente costuma repetir o que a gente falou, né? E aí eu comecei a anotar algumas coisas nesse livro que eu devo lançar futuramente, sobre cura e milagre, que eu estava repetindo algumas coisas. Eu falei, não vou escrever mais, parei. E aí, eu amo uma coleção de livro que eu tenho que chama Os Generais de Deus. E nesse livro fala de um personagem. E desse personagem, ele escreveu um livro em 1837. E o cara que fala sobre os Generais de Deus ali fala muito bem sobre esse livro. Eu fiquei pensando, 1800? Mas onde eu vou achar esse livro? Nunca. É impossível, né? Eu pesquisei, até perguntei para o chat, tem recente dele, alguém que retraduziu e traduziu, e não tinha, não achei nada. Aí o pastor Delson mandou uma mensagem, é Delson, né? Mandou uma mensagem para mim, pastor, preciso te dar algo que Deus tocou no meu coração. Aí ele tirou uma foto do quê? Da capa do livro. Quase que eu morri mandando a mensagem pro homem. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha. Comecei a ler o livro dele lá, tô quase no finalzinho. E amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Lucas 10, 19. Essa palavra tem tudo a ver com a ceia, do que foi cantado, do que foi ministrado. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Deus tem uma palavra para você hoje. Abra o seu coração, amém? Eu vou ler primeiro, depois a gente ora. Lucas 10, 19 diz assim: eis aí, vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões,
e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Amém? Feche seus olhos, querido. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos esse momento na Tua presença. Pai, o Senhor já vem fazendo desde o início, desde o começo, desde a abertura, desde o louvor. Pai, nós exaltamos o Teu nome por isso. Estamos aqui porque queremos glorificar o Teu santo nome, Pai. Porque o Senhor é fiel e o Senhor não muda, Jesus. Pai, em nome de Jesus, abre agora os corações, para que todas as escamas dos olhos caiam. Para todo ouvido que está tampado agora com seta maligna, sai agora em nome de Jesus, para que nós podemos ouvir a Tua santa palavra, que nós podemos ouvir a Tua verdade, Pai, em nome de Jesus, amém? Queridos, o tema dessa palavra é sua posição no reino de Deus. Amados, eu tenho notado algumas coisas, tanto na rede teens de adolescente, como em alguns lugares que eu vou pregar, como que Satanás tem roubado a nossa posição de autoridade em Deus. Como que Satanás tem trabalhado na vida dos irmãos, eu falo na minha vida também, para nos tirar a autoridade que existe em nós. Nós, crentes conhecedores da palavra de Deus, começamos a não perceber mais que existe uma autoridade que foi dada sobre mim e você, e como a palavra diz aqui, para pisar em serpentes e escorpiões. Queridos, nós precisamos entender que toda autoridade que está sobre Cristo, aquilo que Ele fez na cruz por nós, agora também está sobre você. Mas infelizmente nós não temos usado. Esse dia para trás, às vezes eu sempre falo isso, as pessoas veem a gente como pastor e acham que a gente não passa por problemas, né? Mas esse dia eu precisei sentar com o pastor Alexandre e falei para ele, eu falei, Vaz, eu preciso colocar algumas coisas em ordem, eu vou te contar umas coisas aqui, se precisar dar uns tapas na cara, você dá também, porque não tá legal, o negócio tá estranho. Aí conversei com ele e ele falou sobre isso. E essa palavra começou a ecoar no meu coração de novo, a minha mente. Eu falei, cara, Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Nós precisamos usar isso, queridos. Nós precisamos usar a palavra. Você não tem noção, ou você tem noção do tamanho ao poder que há no som da tua voz. Queridos, eu fiz licenciatura em música e estudei um pouquinho, já falei isso, estudei um pouquinho de musicoterapia. É impressionante como a pessoa é sarada através das vibrações sonóricas. E aí eu fui pegar a palavra de Deus, na época eu não era muito crente, né? Vocês já sabem do meu testemunho, não vou contar, prometi. Eu falei, se uma simples vibração sonórica é capaz de curar uma enfermidade, ainda mais a sua voz olhando para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para quem que seja, e olhar e falar assim, ó, em nome de Jesus Cristo, Satanás, você não tem mais poder aqui agora. Foi isso que a pastora Cássia fez, que eu conto aqui no livro. Rapaz, eu fico imaginando aquele dia, a Cássia, quem já assistiu o Quarto de Guerra lá? Ela fez igualzinho. Vai virar figurinha, misericórdia. Eu fico imaginando, Satanás saiu sapecado de lá. Na segunda-feira eu pedi ajuda e minha vida nunca mais foi a mesma. É a autoridade que nós temos, queridos, e Satanás está roubando essa autoridade de nós. Satanás está colocando coisas na nossa mente que tira o poder que há dentro de você. Eu escrevi algo aqui, ó. Ande na autoridade que lhe foi dada por Deus, ou alguém tomará de você e usará contra você. É assim que Satanás trabalha. Queridos, eu vejo pessoas com talentos, vários talentos incríveis, até mesmo adolescentes,
que às vezes chega, o Ada é o líder do Ministério de Louvor, a gente tem uma equipe ali, mas chega, ai, não sei se é meu chamado, não vou cantar mais, não vou tocar mais, não vou interceder mais. Aí você vai fazer o quê? Ah, não sei. Então assim, ó, com os adolescentes, queridos, é uma batalha assim, ó, gigantesca. Gigantesca. Agora eu dei uma afastada do louvor, por devido à quantidade de coisa que eu e a pastora Cássia estamos fazendo, né? Célula de criança na segunda, na terça, e enfim. Mas queridos, que essa palavra fale ao teu coração, que Satanás não coloque na tua vida que você não tem um chamado, que você não tem um talento, porque você tem. Você não nasceu por acaso, você não foi criado por acaso. Eu já escutei, agora eu estou trabalhando direto ali no projeto, dando aula de designer gráfico e computação informática. Na minha época eu falava computação, né? Agora é informática, mais chique. Eu já ouvi ali, tipo, tio, eu nem sei porque que eu nasci. E nós que estamos ali como pastores, temos um papel fundamental em mostrar que Jesus ama eles, que um sangue foi derramado na cruz por eles, que eles não nasceram por acaso. Precisamos mostrar a essa geração que sim, há uma autoridade em Deus sobre mim, sobre você, queridos. Não deixe Satanás te intimidar, amém? 1 Pedro 1, verso 15, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornar-vos vós santos também vós mesmo, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Aonde Satanás tem derrubado a nossa autoridade? Pecado. Como que ele tem trabalhado pesado na nossa vida através do pecado, queridos? É cada coisa que anda acontecendo que eu falo assim, meu Deus, como que pode chegar num nível desse? Como que pode chegar numa situação tão profunda de pecado? Queridos, tem gente que pede ajuda para mim, e vem, confessa o pecado, fala tudo que tem que falar, gasta horas e horas até dentro da minha casa, e ainda eu olho para a pessoa e falo assim, mano, irmão, presta atenção, ou você cola em mim, em Deus, ou Satanás vai te atentar hoje mesmo, e você vai cair hoje mesmo. E as pessoas somem. Você manda mensagem, as pessoas não respondem, porque acha que foi o suficiente ter confessado. Não, queridos, existe um processo, um trabalho. A minha vida, lá quando eu fui pedir ajuda para o pastor Alexandre, foi um processo, porque a mente, o espírito, o coração começa a entrar em guerra, aquela vontade de pecar, mas agora se eu pecar eu vou voltar 7 vezes mais, eu não posso fazer isso, e ali, eu grudei no Alexandre como se não houvesse amanhã, porque eu falei para ele, irmão, eu não posso voltar quem eu era, não posso voltar quem eu era. Então, queridos, lembre-se de uma coisa, se você está com a sua vida torta aqui hoje, conserte diante de Deus. Estamos no momento precioso da Santa Ceia. Saiba, queridos, não estamos aqui para te julgar, para falar mal do teu pecado, estamos aqui para te amar. Jesus te ama, queridos, o que Ele quer é te perdoar, porque um sangue foi derramado ali na cruz, por mim e por você, e você tem uma autoridade para lutar contra todo pecado. Você precisa entender isso. São coisas que andam acontecendo que, nossa, tem hora que dá vontade de descer da cruz. Eu falei, meu pai amado, não é possível. Teve uma época que eu ajudava o pastor Jonatas na libertação. Eu vou falar porque a pessoa nem está aqui mais, tá? Não é ninguém daqui, gente.
A pessoa apareceu, confessou, fez a libertação, renunciou, renuncia em nome de Jesus, vem e vai, e volta e fica e vai. Passa 3 meses, a mesma pessoa, com o mesmo problema. Aí vai eu, pastor Joe, em nome de Jesus eu renuncio, o que tem. Na 3ª vez eu não aguentei, queridos, eu sou amigo dele, né? Falei, rapaz, toma vergonha na tua cara. Toma vergonha na cara, irmão. Eu falei, pecar é humano, mas viver na prática do pecado é burrice. Falei, toma vergonha na cara, Jesus te ama. Jesus te ama, Ele quer uma vida, Ele quer que você viva em santidade. Ele tem um plano para você, Ele tem um chamado para você. Ai, pastor, mas tem coisa que não dá certo na minha vida. Tira as coisas erradas da vida para que as certas entrem. Simples. Tem coisa que a gente precisa renunciar, queridos, para que a autoridade de Deus desça sobre você. Para que Deus desça sobre você. Você está me entendendo? Eu coloquei algumas coisas aqui que Deus irá tolerar o pecado durante um tempo. Aonde eu te dou o exemplo sobre isso? Sobre o filho pródigo. Não vou falar sobre o filho pródigo, mas preste atenção numa coisa muito importante, que talvez você está nessa mesma situação aqui hoje à noite. Ele chegou na pior situação dele, não é verdade? Na pior situação. O que ele lembrou? Meu pai tem uma casa. Eu tenho uma casa. Eu tenho um pai. E eu preciso voltar. Querido, se você se encontra nessa situação hoje é o dia de você voltar para a casa do pai. Porque o Senhor não está olhando para o teu pecado. Ele está olhando para o teu coração. E Ele quer te salvar. Ele quer te resgatar. Ele quer te dar autoridade. Esse dia não, já faz um bom tempo. Eu fui fazer uma visita. Cheguei na casa da pessoa. Vou falar para vocês entenderem o que é a autoridade espiritual quando Deus te dá essa autoridade. Cheguei na casa da pessoa, a casa da pessoa é meio afastada da cidade. E o fundo da casa da pessoa era uma escuridão. E eu fui à noite, sozinho. Falei, ai pastor, os negócios não estão muito bons aqui. Aí eu falei, sozinho? Cheguei. Quando eu paro o meu carro na porta da casa, eu não vi direito quem que era, um homem. Ele sai da casa e ele sai andando e some lá no meio da escuridão. Ele desaparece. Pensei comigo, vou nada. Aí a moça saiu. Falei, ai pastor, não sei o que aconteceu. Olha, você parou o carro. O homem se transformou e sumiu. Aí eu falei assim para ela, falei, ele saiu no canto aqui, prumou o mato ali, ó. Ela falou, ai pastor, me perdoa, que não sei o que. Agora para vocês entenderem o que é a autoridade espiritual que Cristo te dá. Eu virei para ela e falei assim, irmã, deixa eu te falar um negócio. Ele estava endemoniado, possesso. Ela olhou para mim assim. Ela falou, não pastor, sem vergonhice mesmo. Ela falou, então deixa para lá. Ela virou, falou, por quê? Eu falei, não, se fosse capeta eu ia atrás dele. Eu ia buscar ele no pescoço, lá embaixo, no riacho, lá que fosse. Queridos, isso eu falo porque há uma autoridade sobre mim. Há uma autoridade espiritual sobre você. E você precisa entender isso. Não dá trégua para Satanás. Por que nas minhas ministrações sobre cura, eu sempre bato em cima de uma coisa. Várias pessoas que não é curada. Porque fala assim, ó, se for da vontade de Deus, se for não, queridos, a Bíblia não relata se é da vontade de Deus. A Bíblia relata que, não relata que se for da vontade dele, a Bíblia relata que é da vontade dele te curar. Eu falo nesse livro, todos, não é alguns, todos que tocavam em Jesus era curado.
Por mais que o livro não fale muito sobre cura, mas todos que tocavam nas vestes de Jesus era curado. Essa é a autoridade que Cristo nos deu. E essa é a autoridade que muito de nós estamos deixando de lado. Deus está te esperando, queridos. E falando um pouquinho, acabando aqui o processo do filho pródigo, entende uma coisa: é melhor você cair em si, na situação que você está, e voltar para a casa do Pai, do que Jesus voltar e você for para o inferno. Porque Jesus está voltando. Ou a gente coloca a nossa vida em ordem, ou a gente vai para o inferno. É muito acontecimentos aí que estão sinalizando a volta de Cristo. E sabe o que Satanás tem mais feito? A gente vem, prega, fala. Deus, quando resgatou a minha vida, eu falei para ele assim: o que eu vou fazer? Ele falou assim para mim, anuncia a minha vinda, porque está próxima. Foi isso que ele me falou. Então todas as vezes que eu subir para ministrar, eu vou falar isso. Queridos, e sabe qual que é o maior problema? Na maioria das vezes a gente não está dando nem bola para isso. A gente vem, recebe, fica constrangido, chama para frente, vem na emoção, chora, ai meu Deus, mas sai da porta e continua a mesma pessoa. Presta atenção, se você vem na igreja no domingo, você precisa ser igreja na segunda-feira. Púlpito não traz unção para ninguém. É no secreto que ele quer falar com você. É no secreto. Saiba que Jesus te ama, queridos. Bota isso de uma vez por toda na cabeça. Jesus te ama e Ele tem um poder e uma autoridade. Tem gente que já chegou em mim e falou assim: pastor, ora por mim transferindo o dom de cura. Eu boto a mão, passa para ele, Jesus, mas mostra para ele que isso é para todos, não é só para mim. É uma autoridade que Deus nos deu através do sangue que foi derramado na cruz. Mateus 7, 23 diz assim: essa passagem fala demais ao meu coração, porque eu leio a Bíblia praticamente todos os dias. E não leio a Bíblia porque eu sou pastor, porque eu tenho ministério. Eu leio a Bíblia porque eu preciso ler a Bíblia. Acho que tem um aqui também. Eu necessito ler a palavra de Deus. E ela me constrange todos os dias quando eu leio. Há passagens na Bíblia que eu falo: Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Queridos, os nossos cultos de hoje não pode ser para te agradar. Eu vou lá porque Ele vai profetizar na minha vida algo bom que eu estou esperando. Não, queridos, se você prestar atenção no Evangelho de Jesus Cristo, toda palavra que é ministrada tem que te quebrar, tem que fazer você chorar de arrependimento pelos teus pecados, porque o Evangelho de Jesus Cristo é isso, é te trazer arrependimento das coisas erradas que nós fazemos, queridos. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. E sobre essa passagem que eu quero ler com você, é melhor, queridos, que a gente caia em si do nosso pecado agora e voltamos para a casa do Pai enquanto seja tarde demais. Diz assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizei nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí chega o verso 23 e te rebenta no meio. Quando você olha para si e acha que você é alguma coisa, aí Jesus vem e fala assim, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci,
Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Queridos, uma vez eu estava orando aqui na igreja, Deus falou assim para mim: Gustavo, você ainda não me conhece. Aquilo acabou comigo. Acabou comigo. Eu falei: meu Deus, como que eu não te conheço? É o secreto, queridos. As maiores revelações que você precisa de Deus, muitas vezes não vai vir de dentro da igreja, de um profeta. Vai vir do teu quarto, no secreto ali com Deus. Uma vez, tinha um pastor aqui, faz tempo já, e eu ia na casa de recuperação, nas cadeias, nas penitenciárias com o pastor Rubens. Eu estava sentado aqui, tinha um pastor ministrando, isso já faz muito tempo. E eu doido para o pastor botar a mão na minha cabeça: eis que eu te digo, É o que a gente mais quer esperar de Deus, né? Eu fiquei os 3 dias participando do congresso. Eu senti a presença de Deus, eu chorei, eu sapateei, eu fiz tudo que você imaginar. Ele só não falou comigo. Aí no sábado de manhã vai eu, pastor Rubens, para a penitenciária, para a cadeia. Está eu quietinho lá em cima. Eles falavam que eu era missionário. Você lembra disso, o Rodrigo, de São Paulo? Eu tô lá assim, queridos, e o culto deles é assim, né? E eu tô lá assim, recebendo. Do nada, esse pastor Rodrigo, esse irmão, chega na minha frente, pinga um óleo de cozinha, porque é difícil entrar com as coisas lá dentro. Através de um vidrinho, ele pingou um óleo de cozinha na minha mão. A minha mão torrou. Parecia que foi dentro de uma churrasqueira assim, ó, e ficou. Aquilo, Priscila, foi me queimando. E a oração dele era muito simples. Ele falava assim: pastor, ele falava assim: missionário Gustavo, Deus te conhece. Ele conhece teu coração. Aí ele começou, eu lembro direitinho, ele falou assim: Deus, cubra a família do missionário Gustavo, a casa dele, o filho dele. De repente ficou um silêncio, meu corpo queimando e eu com o olho fechado. Na minha mente eu já estava assim: quer ver que eu vou dar vexame aqui? Eu vou se jogar, não estou nem aí, dentro da cadeia. Ele chegou pertinho do meu ouvido e falou assim: por que você me procura em grandes lugares aonde eu não estou? Ele falou: você queria que eu falasse com você, agora eu vou falar. Mas acabou comigo. Acabou comigo. Na verdade eu queria uma profetada, mas o que na verdade o Gustavo precisava era ouvir umas verdades. E aí ele falou um monte de... Aí depois eu saí, eu caí pro chão, teve um apagão, não sei para onde eu fui. Na hora que eu voltei, falei: rapaz, o que eu tô arrumando na minha vida? Queridos, Deus quer te ver no secreto, amém? O pecado gera em nós uma coisa que o inimigo mais usa contra nós, que é a intimidação. A intimidação, queridos, é uma raiz assim, ó. E além da intimidação, ela traz o medo ainda. E o medo faz com que as pessoas se concentrem em si mesmas. Vocês estão me entendendo? Olha só, o medo é a chave para te levar para o inferno. A fé é a chave para te levar para o céu. Então tira esse medo de dentro de você e começa a profetizar essa autoridade que Jesus Cristo te deu. Nós precisamos mudar, queridos. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Queridos, olha só, Elias fugiu porque teve medo. Satanás, através ali daquela mulher, Jezabel, intimidou ele. Pedro, o que Pedro faz? Pedro foi intimidado e nega o próprio Cristo. É umas coisas, queridos, o inimigo trabalha o tempo todo para te tirar da sua posição espiritual no reino. Quantas vezes que a gente chega para orar, vem um sono que a gente não sabe de onde saiu aquele sono. Eu geralmente quando eu vou orar, eu nem música no raio do celular eu coloco mais.
Pastor, mas desliga a internet. Se eu desligar a internet, a música não toca. Então, se eu ficar com a internet tocada, fica lá, blim, 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 blim. O sinal, aí eu já paro e quem está mandando mensagem? E aquele relacionamento que Deus quer com você já foi pro beleléu, queridos. Então, Satanás, ele tem trabalhado o tempo todo, amados, a fim de recuperar, presta atenção, a fim de recuperar a autoridade a qual Jesus te deu. Ele está o tempo todo fazendo para que você não ore. Eu tenho uma palavra que fala sobre oração, que fala sobre o Pai Nosso, que venha o teu reino. Reino no hebraico é basileia. Basileia é um rei, significa um rei, um domínio que governa você. O que Jesus estava ensinando para os discípulos ali? Se você não ora, eu não governo a tua vida. Entendeu? Pastor, por que as coisas não dão certo na minha vida? Porque você não ora. Se você não ora, Deus não governa. Se Deus não governa, quem vai te governar? O que Satanás mais quer não é que você abra a boca para adorar a Deus. O que Satanás mais quer é que você feche a sua boca para não adorar ao Senhor. Isso é o suficiente para que Satanás governe a tua vida. Então, que a partir de hoje você ore, clame. Pastor, passa 5 minutos, eu não sei o que falar. Fala mais nada, fica quietinho ali. Ele conhece você antes da fundação do mundo, queridos. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe daquela pessoa que você está clamando tanto, para aquela enfermidade que você tem clamado tanto. Deus conhece o teu coração muito mais do que você mesmo. É isso que nós não estamos entendendo. Não deixe que o culto de domingo, o culto de quarta, fique simplesmente um culto. Não, queridos, a gente tem que vir para a casa de Deus para queimar por Ele aqui dentro, para, sabe? Eu não vou ler para dar tempo, mas Gênesis 1 fala, Gênesis 1 verso 26 fala da autoridade que Deus deu sobre o homem ali, né? Que ele fala, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Olha isso. Só que Adão perdeu essa autoridade ali através do pecado. Queridos, e o que Satanás faz com você? Eu vou explicar algo para você aqui. A mais alta posição de autoridade que existia sobre a terra estava sobre o homem. Não tinha outra autoridade maior sobre o homem do que qualquer outra coisa ali. Porque Deus deu essa autoridade para Adão e Eva. Pensa comigo uma coisa, aonde Satanás tinha essa autoridade? No céu. O que aconteceu? Vocês sabem da história. Aí ele vê Deus transferindo aquilo que era dele para quem? Para o homem. Você acha mesmo que ele ia deixar barato? Você acha mesmo que as coisas iam acontecer normalmente? Queridos, como eu falei para vocês, o Senhor disse a eles ali para eles dominarem tudo. O relacionamento com Deus era íntimo. Havia uma harmonia entre o céu e a terra naquela época. Mas depois do pecado de Adão, depois do pecado do homem, houve como que fala? Desarmonia. Aí o leão já não era mais o leãozinho, né? Houve ali totalmente, algo mudou ali totalmente. Aí é o que nós chamamos daquela transferência de unção, para que você entenda. A unção e a autoridade que você tem, o inimigo ele quer de qualquer jeito de você. Você está me entendendo? Como você transfere essa unção para Satanás? Como eu disse, através do pecado e muitas coisas que desagradam o coração de Deus. Com Adão não foi diferente, querido. Toda a autoridade que estava sobre ele foi transferida para Satanás. Olha só, Lucas 4, verso 6.
E disse-lhe o diabo. Aqui, queridos, ele vai falar com Jesus. Olha só as palavras dele. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória deste reino, porque ela foi me entregue. E dou a quem eu quiser. Olha o que Satanás fala para Jesus no deserto. Satanás ali, ele oferece de volta a autoridade que Adão perdeu. Vocês estão me entendendo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina, Satanás chega diante de Jesus e fala: você lembra lá no início? Quando você criou o homem? Então, ele me deu autoridade. E se você quiser, eu te devolvo. E Satanás está fazendo o tempo todo isso com você, tirando a autoridade que você tem diante de Deus. Queridos, somente um homem, eu estou finalizando, mas agora a palavra fica boa. Somente um homem poderia restaurar essa autoridade. Isaías profetizou isso: porque um menino vos nasceu, e um filho nos deu. O governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Queridos, Jesus, Emanuel, Deus revelado em um homem. João 1,14 fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo, amados, presta atenção, tudo que ele fazia agradava o coração do Pai. O poder e a autoridade estava sobre ele. A doença não resistia à sua presença. Aonde Jesus chegava, demônios e enfermidades saíam. Por que que isso não acontece hoje? Por que que isso não acontece hoje, amados? O que está acontecendo com a igreja? Tudo que Adão perdeu agora estava sobre Jesus. A criação obedecia o seu comando. E essa autoridade, queridos, essa autoridade e poder, Jesus deixou bem claro lá em Mateus 28:18. E chegando-se Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí Lucas 9:1 fala assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todo demônio e para efetuarem curas. Você tem noção disso, amados? O poder que há tamanho nas tuas mãos, a autoridade que Jesus Cristo te deu. Queria que você ficasse de pé. Eu falei sobre aqueles livros que eu tenho sobre os generais de Deus, porque eu amo a história daquele povo. Afinal, querido, você quer me agradar e me dá um livro, né, pastora? Fominha, a pastora fala que eu sou fominha. A Cássia fala assim pra mim: pelo amor de Deus, não tem mais onde pôr livro. Eu falei: vai socando aqui na escada. Queridos, mas a história dos generais de Deus, como que pode? O tamanho, o poder, a autoridade que homens tinham, homens pecadores como eu e você. Queridos, tem um deles que é o que eu mais gosto, que chama Asa Alonso Allen. Ele é conhecido como A.A. Allen. Lá no Arizona, na década de 1950, tinha um lugar chamado Vale dos Milagres. Os livros contam que os hospitais próximos falavam assim com pessoas com câncer terminal, pessoas que não tinham mais o que fazer. Os médicos falavam assim: ó, a única solução para ele agora você não encontra mais aqui no hospital. Pega esse homem e corre para o Vale dos Milagres. Poxa, eu tenho vídeos no meu Instagram, lá no meu canal do YouTube, falando sobre esse homem. Ele nem tocava, ele só falava de longe, falava inglês, né? In the name of Jesus. Um dia eu vou pregar inglês ainda, vocês vão ver.
Você escuta o que eu estou falando. Ele falava, em nome de Jesus, todo câncer, sai agora, levanta. O cara estava morrendo, praticamente morto, o cara saía pulando. Por que isso não acontece hoje? Porque Satanás tem tirado a autoridade nossa, e isso não pode mais acontecer. Se tem um pecado na tua vida aí, te tirando a autoridade que Deus te deu, por esse sangue que foi derramado na cruz, você vai pedir perdão agora. Não quero chamar para frente, porque é Deus, é você e Deus agora. Amém? O louvor vai cantar uma música, mas ore, queridos. Não fica cantando a música não, ora, peça perdão para Deus. Às vezes a gente pede, o louvor vai cantar uma música, aí começa a cantar o louvor, a igreja começa a cantar em vez de falar o que tem que falar. Não, queridos, agora é o momento de você restaurar essa autoridade espiritual que Deus te deu no reino. A nossa autoridade está em cima de qualquer outras coisas. Você, querido, tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Satanás não pode mais ficar na tua casa. Então, a partir de hoje, peça perdão pelos teus pecados. Entra na tua casa e bota ele para correr, queridos. Ore aí agora. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás. Se quiser apagarem as luzes, ô Espírito Santo, mas um desejo eu tenho, Senhor, vem, vem Jesus. Preciso tanto do teu perdão. Sim, Pai, nós precisamos. Novo coração. Oh, Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Sim, Pai. Preciso tanto do teu Nos perdoa, perdão. Pai. Dá-me um novo coração. Nos perdoa, Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Toda iniquidade que caia por terra. Coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Sim, Meu Espírito Santo, nós necessitamos. Dá-me um coração igual ao teu. Oh, Coração disposto a obedecer. sim, Pai. Cumprir todo o teu querer. Queremos cumprir os teus mandamentos. Dá-me um coração A tua palavra. igual ao teu. Queridos, eu tô lembrando de algo aqui que Deus falou comigo um tempo atrás. Que a pior coisa que Davi fez foi tirar férias e não ir para a guerra. Por causa disso, ele foi dar uma passeada. Você conhece a história? Ele foi dar uma passeada ali no terraço e viu a mulher tomando banho. Você sabe da história e sabe as coisas que Davi enfrentou ali. Davi, ele tinha um poder e uma autoridade sobre ele. Deus, a Bíblia lá em Samuel, eu não me engano, não vou lembrar agora se é 1º ou 2 Samuel, fala que o Espírito de Deus saiu de Saul e se apossou em Davi. Olha isso. Então toda a autoridade e poder agora estava sobre Davi. Mas o que ele fez? Ele foi tirar férias. Era para ele estar na guerra. Queridos, presta atenção numa coisa que eu quero falar para a gente terminar. Não é momento de você desistir agora. Não é momento de você abaixar a tua guarda agora. Se você está na guerra, continue na guerra, queridos, porque Deus se apossou de você hoje. Deus está com você hoje nessa guerra.
E você vai vencer em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o nosso Deus.